Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez, sempre grato a Deus pela oportunidade. Quero falar hoje de um texto do sábio Salomão escrito a Eclesiastes capítulo 11, verso de 1. O próprio tema é o próprio texto, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo tu acharás. Esse é o tema da mensagem e eu quero ler o texto bíblico, Eclesiastes 11, verso 1, que diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Lança a semente hoje, planta, depois de muitos dias tu acharás. Olha, quando ele começa o verso, fala, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. Eu conheço essa selva amazônica, pregando em muitas aldeias já, no Pará, no Amazonas, Rondônia, Acre, Bolívia, Venezuela, nas extremidades estivemos de barco, na Colômbia, no Peru, muitas aldeias, muitos lugares carentes da mensagem do Senhor. Quando a gente fala Amazônia, tem a Amazônia brasileira, tem a Amazônia colombiana, tem a Amazônia do Peru, tem a Amazônia na Venezuela. Então a Amazônia, a brasileira é uma, mas tem as demais, todas com muitas tribos de índios. Quando eu vejo esse verso, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. Eu estive naquelas regiões várias vezes. Eu vi os índios, eles perguntando de onde nós vínhamos, de que igreja nós éramos. E nós mencionamos uma igreja batista. E eles, pode vir, e o que é curioso, por quê? Porque um dia Sophia Miller, uma jovem que veio lá dos Estados Unidos, dedicou sua vida a obra nesses locais, nessas selvas, tanto a Amazônia peruana, colombiana, da Venezuela, do Brasil, ela serviu em todos esses países. E eu vi os índios com materiais, eu ganhei uma relíquia, está guardado, o catecismo de Sofia, está lá, ela ensinando os índios a dirigir culto, ela ensinando os índios a trabalharem, a pregarem, ela trazendo material, dando regras para eles seguirem. Alguns até idolatram Sophia Miller, já contei parte de sua história aqui, um pouquinho, daquela jovem. Mas ela amou os índios, ela provou. Ela lançou o pão sobre as águas. Depois de muito tempo, eu vi o fruto. Depois de muito tempo, tu acharás. Eu vi os resultados do trabalho de Sophia Miller nesse estado. Olha, quando você olha para a Bíblia, falar de mulher agora, quando você vê a história de Esté, Esté confiou no Senhor. Os judeus seriam exterminados, mas Esté confiou e foi até o rei. E a história reverteu. Aquele que queria matar os judeus, agora que preparou uma forca para o judeu Mardoqueu, foi enforcado na própria forca. E o povo de Israel foi poupado. Daquela nação de Israel nasceu o Senhor Jesus Cristo, o libertador, o nosso Salvador. Quando você olha para a história de Ruth, uma moabita, sabe quem são os moabitas? Descendentes de Ló com suas próprias filhas, filhos e netos de Ló ao mesmo tempo. Muito estranho, mas essa é a verdade. Um povo amaldiçoado por Deus, um povo separado de Israel. Agora aquela moabita encontrou um servo de Deus de onde? Da tribo de Judá. E da tribo de Judá ele morreu, não pôde deixar o descendente. Mas ali estava Ruth, confiando no Deus que Noemi ensinou. Ela aprendeu sobre o Deus vivo. E agora, Ruth vai à frente. Sabe quem? Ruth teve um filho que, pela lei de Israel, seria filho de Noemi, porque os filhos de Noemi não tiveram. Então fazia parte da genealogia de Noemi. Noemi, o seu esposo e seus filhos eram da tribo de Judá. Jesus vem de qual tribo? Judá. Sabe quem foi o filho de Noemi? O avô de Davi, Obed. O pai de Jessé, o avô do rei Davi. Sabe quem foi o rei Davi? Descendência do Senhor Jesus Cristo. Imagina se Ruth não lança a semente nas águas. Depois de muitos dias, tu o acharás. Talvez você não consiga agora, mas você vai colher um dia. Confia somente no Senhor. Lembra da prostituta Raabe, nas muralhas de Jericó? Aquela mulher está na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma prostituta.
mas uma prostituta que creu, ela acreditou e Deus a livrou. E ela casou-se com um homem que vai fazer parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagina que bênção, imagina que alegria. Olha, creia no Senhor, entenda o que Deus tem para você. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu o acharás. Mas se você lançar o pão errado, se você lançar a semente errada, também você vai encontrar. Você vai encontrar morte, você vai encontrar sofrimento, você vai encontrar derrotas e mais derrotas. Você vai encontrar a ira do Criador. Lance o pão certo sobre as águas. Depois de muitos dias, tu o acharás. Quem planta, colhe. Agora imagina se nunca ninguém plantasse. Como iríamos colher? Não há colheita se não há plantação. Então alguém tem que lançar a semente. Alguém tem que plantar, pois alguém vai colher. Lembra da carta de Paulo aos Coríntios? Um planta e um rega. E alguém vai lá e colhe. Toda a glória para o Senhor Jesus. Alguém plantou lá atrás, nós estamos colhendo. Nós precisamos plantar hoje para que alguém venha colher. Nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, não sei. Mas para que alguém venha colher, alguém precisa plantar. Se não plantarmos hoje, ninguém vai colher. E olhe, se ninguém colher, o que acontece? O fruto estraga, não serve para nada. Um planta, um rega, um tem que cuidar e alguém vem e colhe. Porque se alguém não colher, o fruto estraga. Então, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Assim é a obra de Deus. Ele está nos dando a chance de lançar o pão, lançar a semente. Depois de muitos dias, nós vamos colher para a glória dele. Faça isso enquanto há chance, enquanto há esperança. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento, por esta oportunidade. Continua nos ajudando, Deus, a te servir em espírito e em verdade e amar a obra missionária. Continua falando aos nossos corações, precisamos muito do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.